Essa história que eu vou te contar hoje é de um pequeno criador de vaca que morava aqui na cidade A e ia vender queijo, leite, manteiga lá na cidade C. Só que chegava aqui nessa árvore, ele parava para descansar e ia comer um sanduíchezinho de queijo com leite. Aqui na cidade B morava e mora um criador de porcos que saía aqui da cidade B e ia aqui para a cidade D vender linguiça, embutidos, presunto e essas coisas. E ele chegava aqui embaixo dessa árvore e ia comer um sanduíchezinho de presunto para descansar. Então eles se encontravam aqui e aqui embaixo da árvore um comia um sanduíche de queijo, outro comia um sanduíche de presunto. Depois de um certo tempo, eles fizeram amizade. E aí o que aconteceu? O cara que produzia o sanduíche de queijo dava o sanduíche dele para aquele que vendia presunto. E esse que vendia presunto dava o sanduíche de presunto para aquele que produzia queijo. Eu falava, nossa, mas como esse sanduíche de presunto é gostoso. Pô, gostei muito desse sanduíche de queijo. O que aconteceu? Um ensinou para o outro a fazer criação de porcos e o outro ensinou a fazer criação de vacas. Então o cara aqui da cidade A passou a criar vacas e porcos e o da cidade B passou a criar porcos e vacas. E eles, nessa amizade, acabaram enriquecendo um pouco mais e enriquecendo também a cidade C e a cidade D, não só vendendo leite, mas vendendo presunto, e o outro vendendo não só o presunto, mas vendendo queijos e laticínios em geral. Veja você o poder da natureza, da sombra de uma árvore e o poder da amizade entre pessoas, como enriquece o cara que criava leite, o outro que criava vaca, o outro que criava porcos, e como enriqueceu as cidades através da multiplicação dos produtos oferecidos. Tudo através da amizade. Vale ressaltar também que não é só uma questão de amizade, mas do trabalho que cada um fazia. E através desse trabalho, e aí eu vou colocar duas condições diferentes de trabalho. Uma é aquele trabalho material, de pegar os nutrientes para criar os seus porcos e as suas vacas, mas há um outro tipo de trabalho. Dentro dessa condição de trabalho material, então a gente pode pensar assim, bom, o cara que tinha um certo lucro, ele passou a ter um lucro maior. E dentro desse lucro maior, ele pôde comprar aquela motinho que ajudava ele a levar as coisas para a cidade A ou para a cidade B. E depois ele passou a poder comprar também uma Kombi ou um outro carro qualquer. Então ele foi expandindo as possibilidades dele. E depois ele pôde comprar até um trator que ajudou a aumentar a produção dele também. E aí ele foi aumentando o alcance que o próprio trabalho dele, junto com o que a gente chama de amizade, pode ser chamado de network, então ele foi ampliando as capacidades dele através de uma simples ajuda e do trabalho que ele estava fazendo. Um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que, por mais que ele amplie a capacidade dele de expandir os negócios, as suas riquezas, ele continua sempre fazendo o trabalho dele num mesmo plano, que é o plano das realizações materiais. Outro detalhe também que vale a pena chamar a sua atenção é que, ao expandir o seu alcance e as suas riquezas, ele pode, não necessariamente,
mas ele pode se tornar uma pessoa mais ansiosa, gananciosa, cada vez mais tensa, porque ele quer mais, mais, mais e mais, porque ele está pensando no trabalho material e está pensando muito no aumento das suas aquisições e expansões financeiras. Agora, saca essa. Além desse trabalho, que é um trabalho manual, um trabalho de dedicação, de empenho, de compromisso com você, com as suas metas, tudo isso, há um outro trabalho que não é um trabalho material. E através desse outro trabalho, qual o trabalho, Joaquim? É o trabalho de você expandir não só a sua capacidade de receber alimentos, seja o queijo ou seja o presunto, mas de você receber um alimento espiritual. Então, esse alimento espiritual eu vou sintetizar em paz. E em você conseguir manter esse trabalho que vai expandir seus negócios, porém fazendo um trabalho paralelo, que é o de buscar a sua paz, a sua serenidade, a sua harmonia. E dentro desse desenho, eu colocaria essa forma aqui, que seria também circular, porém num sentido espiral, onde você vai cada vez mais expandindo o seu potencial, mas imagina, olha só, como se você estivesse olhando aqui em cima, indo lá para o fundo, você saiu de lá de baixo, onde você tinha uma condição assim mais simples, mas aqui, através desse trabalho, você foi desenvolvendo a sua capacidade de fazer amizade, de se tornar e de se manter uma pessoa humilde, de ser uma pessoa, né, que tenha vontade de trabalhar por uma harmonia, né, dentro da sua vida, dentro dessa harmonia, buscar manter relações amorosas com as pessoas que trabalham com você, com a sua família, com seus clientes, com seus fornecedores e manter também sempre a capacidade de receber a sua paz enquanto você faz o seu trabalho e dedicar também um tempo da sua vida para fazer suas meditações, suas preces, orações, conforme a sua orientação espiritual, né? Se você não é religioso, as suas meditações, a sua yoga, o seu tai chi, do jeito que você quiser. Mas é um outro tipo de trabalho diferente desse daqui que você pode fazer paralelo ao trabalho que você faz aqui. Observa que aqui a pessoa expandiu e esse aqui expandiu também. Mas aqui você tem uma noção de profundidade que sai daqui para cá. Então você vai expandindo a sua condição material paralelo ao trabalho que você faz espiritualmente. Para concluir, eu vou ler um textinho para você, pequenininho, de 13 linhas, né? Onde fala assim: boa vontade descobre trabalho, tanto material como um trabalho espiritual que você pode fazer paralelo ao trabalho material. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. Repara que tudo que eu estou falando aqui tem um sentido subjetivo e não riqueza, fortunas, matéria. Tudo num sentido subjetivo, onde você vai expandindo a sua mente e a sua alma também. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. Esse aprimoramento próprio é o que eu quero te ajudar a alcançar. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz.
esse é o meu propósito para ajudar você nesse dia de hoje. Que você faça o seu trabalho, que você procure melhorar as condições de conforto e segurança suas e da sua família, mas que esse trabalho venha paralelo a essa elevação que você deve buscar, a esse aprimoramento, como a gente colocou aqui, para que você seja santificado e que a vida depois da vida, né, para os espiritualistas, católicos, protestantes, budistas, espíritas, todos eles, então que se a vida continua depois da vida, você vai continuar na paz. Gostou desse vídeo? Então, cara, dá um likezinho nesse vídeo, faz um comentário, eu vou te responder e se inscreve aqui no nosso canal. Beleza?